Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Esqueça a dieta para emagrecer. É isso mesmo que você ouviu, esse é o título do nosso episódio. Esqueça a dieta para emagrecer. Ou melhor, para emagrecer, esqueça a dieta. O que entra no lugar das regras e do regime é uma alimentação consciente. Quem fala muito bem sobre isso, com muito estudo e com muita autoridade, é uma das nutricionistas que eu mais admiro nessa vida. Sophie Derran, bem-vinda! Um prazer enorme ter você aqui, minha querida. Nossa, Fernando, muito obrigada pela apresentação. Me sinto muito querida aqui. E, de fato, eu estou falando coisas que podem assustar um pouco, né? E a realidade científica é que, fazendo dieta, a gente tem mais risco de engordar do que emagrecer, em longo prazo. Impressionante. Agora, também fica parecendo que seria uma mágica emagrecer sem dieta. Parece que a gente descobriu aquela famosa pílula verde que resolve todos os problemas do mundo. Então, não existe pílula verde. Se eu tivesse uma pílula, eu ia ser milionária. E hoje a gente vê que todas essas dietas que passam por lá, elas não ficam por uma razão muito simples e que elas não são sustentáveis. Então, emagrecer, na realidade, é um processo. E seu cérebro, sabe, Fernando, que controla o peso, não é você. Ou seja, aquele cálculo simples de calorias, o que entra, o que sai, não está funcionando do jeito tão simples que a gente queria. Porque nosso cérebro que vai regular o nosso peso. E a gente vê que um cérebro estressado tende a fazer aumentar o peso. Sim. Então, não é só você, também é todo um estilo de vida. Como você mesmo falou, não existe receita de bolo, mas é o que você mesmo vai sentir. Então, estar em paz com o corpo, estar em paz com a comida, você acaba comendo melhor. E comendo melhor, você acaba comendo menos. Sim. E aí começar uma reestruturação da sua saúde e, por consequência, chegar a um peso saudável. Agora, com os desafios dessas interferências sociais, nas redes sociais especificamente, essa confusão do que é mesmo nutrição, o que é alimentação, o que é carência, né? Muitas vezes a gente se alimenta sem saber muito bem essas diferenças. Acaba sendo um desafio e tanto praticar essa alimentação consciente, né, Sophie? Então, está sendo, mas olha que interessante, Fernando. Antigamente, nossos avós faziam sem saber que faziam. Estou falando dos avós que tinham comida na mesa. O comer consciente é nada mais, nada menos do que estar presente no momento e respeitar o seu corpo. Está com mais fome? Come mais. Está com menos fome? Come menos. Escuta suas vontades. Sai da mesa satisfeito. Tá? Agora, o que a gente tem hoje? Tantas regras que você pega alguma coisa e depois fala, não, isso eu não posso, não devo, eu preciso comer menos carboidrato, eu não posso doce. E essa bagunça faz que a gente se desconecta do nosso corpo. E você vê hoje, Fernando, eu acho que uma das grandes tristeza do nosso mundo atual é que todo mundo está terceirizando a sua fome, ou seja, não é mais você que decide o que comer, vai ser ou um profissional, se você vai consultar, mas se não o blogueiro, aquela mídia, aquele artigo na revista, e as pessoas não são mais conectadas com elas estão seguindo regras externas, e isso acaba fazendo a gente comer sem fome, comer por outros motivos,
E isso também é um fator de ganho de peso. Então, é muito interessante você falar sobre isso, porque eu queria comentar com você algo que eu vivi muito de perto lá, fazendo a apresentação do bem-estar, junto com a Mariana Ferrão, durante quase uma década inteira. O que a gente percebeu falando sobre dieta, sobre alimentação consciente, é que existe uma diferença entre emagrecer e o que as pessoas mais querem. Mais do que emagrecer, as pessoas dizem: eu quero ser emagrecido. Por favor, me emagreça. Levanta a mão para o céu e fala: me emagreça, por favor. Não, é verdade, Fernando. Tem um mercado bilionário que está vendendo umas fórmulas mágicas para modular seu peso. Ou seja, achar que nós temos esse controle. Eu quero pesar X. Então, é só investir, fazer isso que você vai conseguir. Só que não, a gente vê que as dietas restritivas, as dietas em geral, elas podem até funcionar no começo. Não sei se você vivenciou isso. No começo parece beleza, estou emagrecendo, todo mundo vai elogiar. Só que é difícil manter. E, na realidade, o próprio ser humano naturalmente fracassa na dieta. Nosso cérebro odeia fazer dieta, odeia ter regras, odeia estar o tempo todo com fome e vai fazer você fracassar. Os dados que a gente tem são muito claros. 95% das pessoas que fazem dieta vão, em longo prazo, reganhar o peso e até mais. O efeito sanfona, aquele emagrecer, engordar, hoje é considerado como o maior fator de ganho de peso. E também alterando a sua saúde. Ou seja, toda vez você tem um risco de quê? De ter menos músculo, mais massa gorda, mais alteração metabólica. E até na Europa, é chamado o passaporte para doenças cardiovasculares, né? Piorando o seu metabolismo. Então, essas dietas, elas são meio que uma miragem. Objeto do desejo, né? E no longo prazo, a gente vê que o corpo tende a voltar. Você vai... Sofia, é algo assim, né, que a gente deseja, né, objeto do desejo, né, aquele corpo desejado, almejado, que tá nas redes sociais, né, aquele corpo instagramável, isso, né. Agora, quando a gente conversa, eu gosto muito de conversar com você sobre isso. Durante a pandemia, a gente fez umas lives bem legais e a gente falava muito sobre essa questão o comer consciente não quer dizer que você vai emagrecer e ter o corpo que você espera, mas é o corpo que você de fato tem, né? E às vezes é muito difícil a gente se aceitar também, né? Então, nós temos um corpo com a sua genética e não temos como escolher, né? Da mesma maneira que temos um cabelo moreno ou loiro, olhos azuis ou verde ou morenos. Então, o próprio corpo ele tem a sua genética. E o que é interessante ver que quanto mais você vai agredir seu corpo, mais ele vai ter tendência a engordar para se defender. Temos uma programação fisiológica do nosso cérebro para sobreviver dentro de um mundo de escassez, que foi o que aconteceu durante milhares de anos, nas cavernas. Quem sobrevivia, Fernando, era quem conseguia ter reservas. Então, nosso cérebro, ele associa ainda aquela massa gorda como um tipo de proteção. Agora, se você o tempo todo agrede seu corpo, ele vai ter esse efeito rebote depois do efeito sanfona, engordando, mas aí se inflamando também, criando alterações metabólicas. Então, é interessante entender que você tem a sua genética, e que seria interessante você trabalhar com você para chegar à sua melhor versão e não tentar ser como o vizinho, a vizinha, aquela blogueira que provavelmente usa Photoshop, está fazendo muita coisa não necessariamente saudável, como tomando aquele chá detox ou tomando pílulas, e ver que quanto mais você vai ter essa reconexão com você, mais tranquila você vai ficar.
E sabe, Fernando, é muito interessante. A pessoa que come de maneira mais consciente, com permissão de comer, fica mais em paz com a comida e acaba comendo menos, tendo bem menos exageros, também menos comer emocional, porque olha que interessante, quanto mais você vai estar na luta contra os alimentos, mais eles vão dominar você. Tá? Quanto mais você vai querer evitar doce, evitar carboidrato ou gordura, mais você vai pensar nisso. Tá? Eu tenho muitos pacientes que tentaram fazer o tal da low carb, que até funciona no começo, porque é brutal, é uma agressão. E depois falam para mim, nossa, doutora Sofia, não somente recuperei todo o peso, mas agora eu virei formiga. Eu só penso em doce o tempo todo. Isso é interessante. Olha, você está me fazendo lembrar de um exercício de meditação, logo no início, né? Nas primeiras aulas de meditação, eles fazem um exercício, dado um exercício para dizer o seguinte: bom, agora você vai meditar e você não vai pensar em elefantes. Não pense em elefante. O que acontece? A pessoa senta, medita e só pensa em elefante. Exato. Sabe que vem de um psicólogo americano que estudou a frase de não pensar no urso branco. E todo mundo, para não pensar, colocou a imagem do urso branco aqui para não pensar. E, de fato, ficaram só pensando nisso. Exatamente o que acontece quando você tenta não comer carboidrato ou não comer doce, você só vai pensar nisso, porque você vai o tempo todo estar nessa resistência, em vez de se permitir comer, posso comer. E saber quando você pode comer, você pode não comer também. Então, muito interessante que eu tenho paciente que vem e que falam, doutora Sofia, sou viciado em chocolate. Né? E não existe. Até agora não tem comprovação de existir vício em comida, tá? E trabalhando com essa permissão de comer, mostrar que o problema não é o chocolate, o problema é como você lida com o chocolate. Ou seja, a gente vai fazer as pazes com o chocolate. Os pacientes dizem assim, nossa, doutora Sofia, agora que eu posso comer chocolate, não quero mais. E às vezes eles falam, mas o que você fez no meu cérebro? Como se eu fosse uma mágica, sabe? Uma fada que joga um pó mágico. Eu falei, eu fiz nada. Você que se permitiu comer. Quando tem essa permissão, isso deixa de ser um problema. E o chocolate fica lá. E até o paciente fala, nossa, nunca imaginei que eu poderia ter essa tranquilidade com o chocolate em casa. Então, é uma reconexão mesmo com o seu corpo. O comer consciente, Fernando, é entender que o ser humano se nutre de alimentos, mas também de sentimentos. Então, se conscientizar, se reconectar, eu estou com fome de quê? Estou com fome? Estou com vontade? Será que eu estou triste, por isso que eu quero uma recompensa? E quem está de dieta, Fernando, se desconecta disso. Né? A maioria dos meus pacientes falam que não sentem mais fome, não sabem o que é fome. Eu até tenho medo de ter fome. Aquele medo de se eu tenho fome, eu vou descontar e comer a casa inteira. Então, é uma reconexão com essa fome que é muito saudável. Ela não é um vilão. Exatamente. Muito interessante fazer as pazes com essa fome saudável, né? Aliás, dieta não é para passar fome. Se está passando fome, tem algum problema. Eu queria te perguntar, Sofia, você tem até um livro fantástico que fala sobre isso, já vou indicar aqui para as nossas nossos ouvintes, é O Peso das Dietas, livro ótimo, que fala de uma forma muito clara tudo isso que a gente está dizendo aqui. Mas, enfim, se as dietas são tanta coisa assim, como a gente está explicando, por que existem tantas? Outro dia eu estava conversando com o Dr. Bruno Halper, são cerca de 250 dietas catalogadas no mundo. Muito mais, Fernando. Porque tem a dieta oficial, e tem a dieta que você faz em casa, e tem a dieta da vizinha, tem a dieta do zelador, e tem a dieta da sua avó. E você vê que o ser humano é muito criativo. Né? Agora, essas dietas, como eu falei no começo, elas não ficam. Por quê?
Porque elas não funcionam. Então, a gente vai de moda para moda. E você vê que as modas voltam. Tinha o Atkins, que demonizou o carboidrato. Depois foi meio que esquecido. Voltou aquele Dukan, o francês, lá com o método dele, que é nada mais, nada menos do que um outro Atkins. E depois ele sumiu e agora é o low carb. Tudo é a mesma coisa, só com um pacote marketing diferente, né? Então, Fernando, tem estudos de quase 100 anos, dizendo que fazer dieta não funciona e não é sustentável. A gente está falando da dieta restritiva para emagrecer, né? Então, a gente tem 100 anos de estudos no mundo inteiro mostrando que o ser humano não se dá bem com dieta, porque na realidade você vai contra sua fisiologia. E seu corpo, ele vai fazer de tudo para sobreviver. Então, quanto mais você vai agredir, mais ele vai dar uma resposta. E a gente vê pessoas engordando até, às vezes, 15, 20 quilos a mais do que antes da dieta, né? É importante entender que é natural fracassar na dieta, não é falta de força de vontade. Porque comer consciente, Fernando, é como dançar com o corpo, não é obrigando o corpo a fazer o que você quiser. E ver o que o corpo precisa para ele ficar mais tranquilo possível para chegar a um peso mais estável. Então, dentro do que a gente pode indicar para os ouvintes, a primeira coisa, Fernando, seria parar de engordar. Isso já seria bom. Porque a maioria das pessoas, elas estão fazendo dieta para lá, para cá, e o tempo todo engordando mais. Então, parar de engordar já seria um bom sinal que seu corpo está mais tranquilo. Porque, Sophie, tem um paradoxo aí também de muita gente fazer a dieta para emagrecer e para voltar a comer de tudo. Então, isso se explica muito bem, Fernando. Eu estudo isso, sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar. Então, quando você faz uma dieta e restringe, não necessariamente passando fome, viu, Fernando? Pode ser assim, você corta carboidrato. E você pode comer o quanto de carne que você quiser. Só que não vai dar. Tem um momento que você não vai aguentar mais, tá? Então, a gente vê que o próprio corpo, ele vai fazer de tudo para você voltar a comer. Então, está mostrado de maneira muito clara, já há mais de 30 anos, que quanto mais você tenta restringir, mais seu apetite aumenta. E o apetite fica maior mesmo um ano depois de voltar a comer normal. Ou seja, você não sai da dieta igual. Você sai com mais fome e com mais vontade de comer. E às vezes com mais obsessão, mais comer emocional. E aí sua vida começa a virar uma vida onde é só comida que resolve. Aí come porque tá triste, come porque tá feliz, come porque tá cansado. Sabe, Fernando, eu até uma vez teve uma paciente que tinha compulsão alimentar, que é uma doença psiquiátrica que precisa de um atendimento mais estruturado. E quando ela melhorou, quando ela estava bem, ela falou para mim, saber, doutora Sophie, até vontade de fazer xixi eu ia comer. Ela não sabia mais resolver o que estava sentindo. Qualquer malestar, ela ia comer primeiro. Né? E aí sim, isso faz engordar, porque você come, em vez de descansar, você come porque você está com tédio, você come porque você brigou com o marido. Então, acaba comendo muito mais do que o corpo precisa. Então, é uma questão muito interessante entender. Quanto mais dieta você faz, mais você tem uma relação complicada com a comida. É uma coisa muito interessante de trabalhar e voltar a um comer mais consciente. Mas saber de fazer a diferença. Tô com fome ou tô triste? Tô com ansiedade. Tô até feliz. Feliz também. Até feliz. Nossa, mas o comer mais porque tá feliz faz parte do ser humano, né? O ser humano é um ser social. Então, para ele, comer é uma felicidade, comer junto. Então, isso não é um problema, comer mais numa festa. Faz parte. Nossos avós também, né? Quando tinha festa, não tinha limite. Mas o que acontecia depois? A maioria iam meio que dormir,
e deixando a fome voltar. Então, quando você está conectado com você, você vai ver que a fome demora para voltar quando exagera. Então, comer porque está feliz, ok, mas é interessante fazer isso de maneira consciente, ou seja, ok, estou aqui, vou aproveitar, mas será que eu preciso comer tudo que está no buffet? Como uma pessoa que está a semana inteira de dieta e de repente entra no chuta o balde e vai comer até bolos que nem gosta, vai comer tudo, vai comer, nem gostando, perdendo essa conexão. Bom, Sofia, eu acho que a gente deu boas dicas aí para quem quer descobrir a forma de encontrar esse comer consciente. Mais uma vez indico os livros da Sofia, esse fantástico aí, O Peso das Dietas. A Sofia tem uma página no Instagram também com muitas dicas legais. Fica a dica também para você que está ouvindo a gente, que chegou até aqui, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você tem certeza que vão aproveitar dessas informações. Sofia, muito obrigado. Alegria imensa sempre te rever, encontrar contigo. Muito obrigada, Valeu. Fernando. Sempre bom conversar com você. Obrigada pela oportunidade. Tchau, hein? A gente que agradece. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia e até semana que vem.